A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos juvenis. Estamos muito felizes de poder estar aqui mais uma vez nesta pré-aula para juntos estudarmos esta linda lição e hoje a lição de número 5, que se intitula Entendendo os Evangelhos. Que preciosa lição Deus nos tem concedido para ensinar aos nossos juvenis e estamos muito felizes por isso, amém? Portanto, se esta é a sua primeira vez aqui conosco, como sempre dizemos, não se esqueça de se inscrever no canal, de colocar as notificações, de dizer-nos de onde você está nos assistindo, se você é professor dos juvenis, não é? E estamos muito felizes e alegres. E não esqueça que nesta pré-aula, não somente você pode ter e obter o nosso roteiro, não é, da escola dominical desta lição, como também o PowerPoint que nós geralmente preparamos, assim como algumas folhinhas especiais. Portanto, tudo isso está na descrição do vídeo e você pode encontrar, imprimir e usar conforme você queira na sua classe. Eu espero e oro ao Senhor que você esteja sendo abençoado através dessas lições maravilhosas. Amém? Portanto, vamos lá à nossa lição de número 5, que se diz Entendendo os Evangelhos. Você tem, não é, uma bela oportunidade. Vamos estar estudando todo o Novo Testamento e, por que não, coloque esta meta de poder fazer com que os seus alunos possam memorizar os livros do Novo Testamento. Assim que você pode dividir esses 27 para ser, não é, mais fácil para eles memorizarem. E no final, que eles possam conhecer todos os livros do Novo Testamento. Amém? O nosso texto áureo, portanto, está no livro de Romanos, Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1 e 16. A nossa leitura bíblica está hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 1 ao verso 4, João, capítulo 20, do verso 26 ao 31 e Romanos, capítulo 15, do 4 ao 6. É muito importante que você possa ler estes versículos em classe, não é? Você pode usar vários e diferentes alunos para assim o fazer e assim também dinamizar a sua classe. Muito bem, o nosso estudo de hoje nós dividimos, como de costume, em 3 tópicos. O primeiro é a vivência de Jesus, como ele vivia entre as pessoas. O segundo, os ensinos de Jesus. E o terceiro, os milagres de Jesus. E por que nós colocamos esses 3 tópicos? Porque nós estamos falando hoje sobre entendendo os evangelhos. Como é que nós entendemos? Através da vivência de Jesus, através dos ensinos de Jesus e através dos milagres de Jesus. Muito bem. Nós temos aí, e este slide é muito importante. Lembre-se que nós estaremos falando sobre cada evangelho separado. Vamos ter lições especiais para poder falar sobre cada evangelho. Mas hoje, como nós estamos vendo os evangelhos de uma forma panorâmica, é importante nós lembrarmos de alguns detalhes destes evangelhos. Muitas vezes as pessoas falam apenas dos evangelhos sinópticos, que são o livro de Mateus, Marcos e Lucas, porque esses 3 evangelhos são chamados assim porque eles têm uma mesma visão. Não é? Eles mostram a biografia de Jesus e você vai ver que muitos nestes evangelhos, eles repetem as suas histórias, mas de uma maneira ou com mais detalhes ou menos detalhes. Então, isso é riquíssimo. Por quê? Porque quando nós lemos uma história, e você pode observar nos outros evangelhos, você vai ver, assim, alguns detalhes que uns omitiram, outros colocaram a mais, e nós vamos ter essa perspectiva linda da vida de Jesus, do seu ministério, aquilo que ele fez, não é? Assim como também das pessoas, dos discípulos de Jesus. Portanto, neste slide, você vai ter o resumo de toda a lição de hoje. Amém? Então, vamos ver? A primeira coluna vai falar sobre os evangelhos, os 4 evangelhos.
O primeiro é o de Mateus, o segundo de Marcos, terceiro de Lucas e o quarto o Evangelho de João. Esta é a ordem que a Bíblia nos dá dos evangelhos. Entretanto, nós vamos lembrar da lição passada que os livros do Novo Testamento não estão, a ordem cronológica deles não é aquilo que nós temos descritos ou como na ordem que está na Bíblia. Portanto, nós vamos ver então que o livro de Mateus, com 28 capítulos, Marcos com 16, Lucas com 24 e João com 21 capítulos. A segunda coluna vai falar qual foram os destinatários, para quem é que estes homens estavam escrevendo o seu evangelho. O que é que eles estavam, para quem eles estavam destinando, qual era a sua visão de quem é que deveria ler aquela história. E por causa disso é que nós vamos ver diferenças nestes evangelhos. Por exemplo, o evangelho de Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Jesus, também chamado Levi, e ele escreve o seu evangelho para quem? Ele escreve para os judeus. E por causa disso nós vamos ver que Mateus, ele começa logo dando a genealogia de Jesus, porque isto era muito importante no contexto judaico para saber de onde Jesus descendia. Amém? Este evangelho foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Nós vamos ver o evangelho de Marcos. Lembre-se que Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus que caminhou com Jesus. Ele foi um discípulo, não é, do apóstolo Pedro, que também, tempos mais tarde, ele trabalha com Barnabé e com Paulo. Portanto, Marcos, ele escreve o seu evangelho para quem? Para os romanos. Então, a conotação que ele dá é para este tipo de povo. Ele não escreve como se estivesse escrevendo para os judeus, como fez Mateus. Este evangelho é mais resumido exatamente por causa disso. E este evangelho foi escrito entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo. O terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. Lembre-se que Lucas também não foi um discípulo que caminhou com Jesus. Ele foi um discípulo que foi ganho e que foi trazido ao apostolado através do apóstolo Paulo. Lucas, ele é de descendência grega e por causa disso ele escreve o seu evangelho para quem? Para os gregos. Ele era médico e, portanto, nós vamos ver que no seu evangelho, quando ele fala de curas, ele vai dar detalhes bem diferentes e bem mais abrangentes do que os outros demais evangelhos. Este evangelho foi escrito entre o ano 60 e o ano 63 depois de Cristo. E nós vamos ver o evangelho de João. João, ele escreve não para um povo determinado, não era para judeus, nem para romanos, nem para gregos, mas ele escreve o seu evangelho para a igreja, para os crentes. A maneira como ele escreve, ele não está escrevendo para uma pessoa que não conhece quem é Jesus, que não conhece quem era o Filho de Deus. Ele dá início ao seu evangelho com uma maneira muito mais profunda. Enquanto Mateus, ele começa com a genealogia, nós vamos ver que João, ele começa dizendo que este Filho de Deus, ele vem dos céus, ele é o Verbo, ele era aquele que sempre existiu. Amém? Então, esses são os diferentes destinatários para qual os evangelhos foram escritos. Muito bem. Cada um desses evangelhos também, eles têm uma representação, eles têm uma figura. Por exemplo, o evangelho de Mateus vai apresentar a Cristo Jesus como o rei, e é por isso que ele dá a genealogia de Jesus vindo como descendência de Davi. E, portanto, ele vai mostrar, ele vai trazer, não é, a Cristo Jesus como rei. Por isso também que este evangelho, o evangelho de Mateus, representando Jesus como rei, vai ter como a figura de um animal, de um leão. Por quê? Por causa do leão da tribo de Judá. O evangelho de Marcos, ele escreve, ele mostra Cristo como um servo, não agora como rei para os romanos, porque se ele escrevesse como um rei,
Eles somente tinham a César como rei, e Marcos apresenta agora a Cristo Jesus como este servo. Ele foi rei, ele era filho de Deus, mas ele se encarnou e ele se fez em forma de homem, de forma de servo, para trazer-nos a salvação. E por isso ele é representado por que animal, Imovane? Por um boi, por um touro, porque este era o animal que trabalhava muitas vezes na lavoura, era o animal que era oferecido muitas vezes nos sacrifícios, e ele fez esse sacrifício por nós. O Evangelho de Lucas, qual é a figura que representa o Evangelho de Lucas? Lucas apresenta Cristo como o Filho do Homem, como uma pessoa, como aquele que foi, que encarnou e se tornou humano para poder viver entre nós. Mas o Evangelho de João apresenta Cristo Jesus como Deus, mostra a sua divindade, mostra Jesus como o Filho de Deus. E por isso ele é representado também por um animal, por uma águia. Por quê? Porque ele vai muito mais acima, ele vai muito mais profundo, ele fala das coisas do céu. Nós vamos ver João, aquele que teve, né, aquele encontro com Jesus lá na ilha de Patmos, ele escreve o seu evangelho de uma dimensão completamente diferente dos demais apóstolos. E vamos lembrar que, assim como Mateus, João, ele foi um discípulo de Jesus. Portanto, Mateus e João, eles dão a sua perspectiva, eles escrevem no seu evangelho de algo ocular que eles testificaram, que eles testemunharam, que eles viveram juntamente com Jesus. Entretanto, Marcos e Lucas, eles não estiveram caminhando com Jesus e, portanto, o seu apanhado, o seu evangelho é sobre testemunhas, pessoas, não é? Que eles ouviram, que eles tomaram relatório, que eles tomaram, não é, o testemunho das pessoas que estiveram com Jesus para assim escreverem o seu evangelho. Amém? Muito bem. E a última coluna fala sobre os destaques de cada um deste evangelho. O evangelho de Mateus, portanto, ele vai destacar mais o quê, irmã Vânia? Ele vai destacar os sermões, as pregações de Jesus. Nós vamos ver 2 grandes sermões. O Sermão da Montanha, não é? Que leva 3 capítulos. E vamos ver o sermão profético no fim do Evangelho de Mateus. Então, ele dá ênfase. Mateus, ele escreve todos os sermões que Jesus, as pregações que Jesus ele fez. Fosse na montanha, fosse no barco, fosse na sinagoga, fosse no templo, Mateus, ele dá essa ênfase. O Evangelho de Marcos, ele dá ênfase aqui aos milagres, às curas, às maravilhas, aos sinais, à ressurreição. Quando Jesus ele para a tempestade, então Marcos ele dá ênfase nos milagres de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele dá ênfase em quê? Nas parábolas, nos ensinos de Jesus, principalmente através de parábolas. E, finalmente, o Evangelho de João dá ênfase em quê? Na divindade, na encarnação, mostrando este Cristo como vindo do céu para nós. E por isso nós vamos ver João descrevendo Jesus não somente como diferentes aspectos, como a porta, como o bom pastor, como a luz, como a videira, não é? E não somente isso, ele dá testemunho de algumas pessoas que foram transformadas por Deus através da salvação. É ali onde nós vamos ver Jesus falando com Nicodemos, Jesus falando com a mulher samaritana, Jesus falando com aquela mulher adúltera, não é? E nós vamos ver esta beleza que o Evangelho de João nos traz a nós nestes ensinos sobre Cristo Jesus como Filho de Deus. Amém, meus queridos? Portanto, este slide resume toda esta lição de número 5. Agora, algo muito importante, vamos lembrar que os evangelhos, eles vão falar muitas vezes em diferentes aspectos, como nós já falamos. E por isso eu gostaria de poder dizer a você e trazer a você uma dinâmica para a sua classe, não é? Exatamente para focar nisso.
para que eles possam entender este panorama dos evangelhos. Portanto, você pode fazer o quê? Você pode tomar uma passagem que está descrito no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por exemplo, um desses é quando Jesus apazigua a tempestade. Este evento está descrito nos 4 evangelhos. Portanto, o que é que você vai fazer? Você pode separar 4 grupos na sua classe de aula e você vai ler e você vai ter cada grupo lendo esta passagem no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão colocar no papel, por exemplo, todas as descrições, todos os detalhes que eles encontrarem sobre aquele evento. E depois você vai reunir, cada um deles vai vir e vai dar os detalhes e você vai poder, junto com a sua classe, comprovar e mostrar, se que você quiser colocar, não é, num quadro, anotando estes detalhes de cada um e vai ver como eles se complementam um ao outro. Você vai enriquecer e vai fazer os seus alunos observarem e aprenderem, não é, como eles podem comparar os 4 evangelhos e ter ainda mais uma riqueza sobre a história, sobre a pessoa, sobre o ministério de Cristo Jesus enquanto caminhando aqui na terra. Amém, meus queridos? Aleluia. Muito bem. Sendo assim, olha aí, os 4 animais, né? 3 animais e o Filho do Homem, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aleluia. O nosso primeiro tópico, portanto, é a vivência de Jesus. Como nós podemos entender os evangelhos? Através da vivência de Jesus. Vivência com quem? Primeiro, com seu Pai, com Deus. Segundo, com seus discípulos. E terceiro, com a multidão em geral. Portanto, vamos lá ver. Com seu Pai, João 5,17, o que é que nos diz? E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, nós vamos ver que uma das coisas que Jesus, esta vivência, esse relacionamento de Jesus com seu Pai, é que ele entende que ele estava aqui na terra por um propósito e ele estava trabalhando e ele teria que continuar trabalhando. Por quê? Porque seu Pai não para de trabalhar. Amém? Em segundo lugar, João 11,41 diz o quê? Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Olha que coisa linda. Esta comunhão, esta vivência, este relacionamento de Jesus, apesar de ser filho de Deus, entretanto, Jesus, ele tomava o seu tempo para orar. E, meus queridos, isso é muito importante nós focarmos na vida dos nossos alunos. Por quê? Porque Jesus simplesmente poderia dizer, eu sou filho de Deus, eu não preciso ficar orando, não. Mas Jesus, ele tomava o seu tempo muitas vezes para falar com seu Pai, para poder comungar com seu Pai. E é por isso que aqui, quando ele está para ressuscitar a Lázaro, ele agradece a Deus, ao seu Pai, porque ele sempre lhe ouve. E ele disse, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Mateus 26:39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, aonde foi isso? No jardim do Getsêmani. Jesus está orando, mas agora ele está levando a carga do pecado da humanidade antes de poder ascender até o Gólgota. Jesus, olha como ele se sente, ele diz, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha que coisa linda esta vivência de Jesus com seu Pai, apesar de estar muito duro, mas Jesus estava entregando, ele estava dizendo, Senhor, não é a minha vontade, é a tua, eu me submeto diante da tua vontade. Aleluia. O subtópico número 2, a sua vivência com quem? Com seus discípulos. Você pode imaginar que durante o tempo, os 3 anos que Jesus conviveu e esteve aqui na terra, Jesus convivia com seus
seus discípulos, Jesus comia com eles, Jesus estava dormindo juntamente com eles, Jesus estava orando com eles, Jesus estava ensinando a eles, Jesus estava treinando a eles. E você pode imaginar que a vida de Jesus, o relacionamento de Jesus com seus discípulos, não era somente aquela coisa séria, não. Eu imagino que muitas vezes Jesus chorou com eles, Jesus riu com eles, Jesus, né, achava graça, talvez até fazia alguma coisa, né, para poder pegar os seus discípulos, quem sabe, não é? Então Jesus convivia com seus discípulos. Por exemplo, seus discípulos eram pescadores. Quantas vezes nós vamos ver milagres, não somente dentro do Mar da Galileia, mas ao redor do Mar da Galileia? Jesus chegava na casa de Pedro, Jesus comia lá, Jesus comia na casa de João e de Tiago, filhos de Zebedeu. Meus queridos, esta era a convivência que eles tinham. Mas não somente isso, não somente convivência de trabalho, mas olha o que diz João 11:5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Esta era uma verdade. A Bíblia nos diz que Jesus ia de tanto em tanto tempo, ele ia a Betânia, porque ele amava a esses 3 irmãos e estava ali com eles. João 19:26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Olha que coisa linda. Jesus estava pendurado na cruz do Calvário. Jesus, ele vê a sua mãe ali. Seu pai José já não estava no cenário, já havia morrido, mas a sua mãe estava ali. Jesus, até a última da hora, Jesus, ele diz e fala para o seu discípulo João, e diz para ele: eis aí a tua mãe, e diz para ela: eis aí o teu filho. E a Bíblia diz que desde este momento então, João recebeu Maria em sua casa e tomou conta dela, aleluia. Então nós vamos ver este cuidado que Jesus ele tinha. Mateus 26:37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. O que aconteceu aqui? Nós estamos no jardim do Getsemane. Jesus chamou a eles para que eles pudessem orar com ele. E olha, diz: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava precisando de amigos, Jesus estava precisando de alguém para orar, para interceder por eles. Meu querido, Jesus era Filho de Deus, mas ele estava em forma humana. Jesus, ele precisava do apoio, assim como eu e você precisamos também. E agora Jesus pede para eles: ficai aqui, orai comigo, aleluia. E o versículo, né? Vamos ver que por 3 vezes Jesus foi lá ter com eles. Pedro, Tiago e João estavam lá dormindo, porque estava carregado seus olhos no jardim do Getsemane. Entretanto, no versículo 75, depois que Pedro ele nega a Jesus, olha o que ele diz: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhes dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Meus queridos, isso fala de que Jesus ele não deixava os seus discípulos no incógnito. Jesus comunicava, Jesus amava, Jesus ria com eles, Jesus, não é, chorava com eles. Jesus agora advertia a eles do perigo que eles estavam passando, assim como ele falou com Pedro. Aleluia. Mas, em terceiro lugar, a vivência de Jesus com quem mais? Com a multidão e com os líderes. Como é que Jesus tratava as pessoas? Como é que Jesus tratava as multidões, os líderes religiosos, os líderes políticos? Amém? Vamos lá ver. Lucas 13:15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? Olha aí que Jesus, ele colocava o dedo na ferida.
enquanto os fariseus estavam lá, não pode fazer isso no sábado, não pode curar no sábado, e Jesus está dizendo, pois é, vocês são hipócritas, porque vocês somente falam, pregam, dizem, mas vocês não cumprem o que vocês estão falando, não é? E ele continua dizendo, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Que mulher era essa? Era uma mulher que era encurvada, caminhava encurvada, porque tinha um espírito de enfermidade que a deixava assim, e Jesus simplesmente a libertou. E porque Jesus assim o fez, os fariseus estavam falando, Jesus teve que ir bem no centro do problema e dar a eles a palavra que assim era necessária. E ele disse, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo, a multidão, se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia! E aí o que é que nos diz ainda? Marcos 10:17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você vai lembrar da história, foi aquele jovem rico que perguntou a Jesus, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, olha, faz os mandamentos, honra teu pai, honra o Senhor teu Deus. E o que é que o rapaz ele disse? Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Era um jovem que andava corretamente, andava segundo a lei de Moisés, guardava os mandamentos. E a Bíblia nos fala o quê? Olha que coisa linda. E Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus disse, uau, que jovem maravilhoso. Esse aqui está pronto para me seguir. Ele disse, Jesus, olhando para ele, o amou, e ele disse, falta-te uma coisa. E Jesus foi ao cerne de onde estava o coração daquele jovem. Lembre-se, meus queridos, e fale isso e mostre essa verdade para os seus alunos. Deus, quando Ele trata conosco, seja através de uma pregação, do ensino, da sua palavra para nós, Deus, Ele conhece o coração do homem. E Deus, Ele vai direto ao problema, ao cerne, aonde o coração do homem está, talvez, amarrado. Deus, Ele sabe. Por que Deus muitas vezes exige algo de alguém e não exige do outro irmão? Exige de mim, mas não exige de você. Exige de você, mas não exige de mim. E é por isso isso é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas podem acusar, podem julgar a outras pessoas. Ah, por que que ele faz isso e eu não faço? Ou por que que eu tenho que fazer isso e este aqui você não está cobrando dele? Meus queridos, Deus, Ele sabe aonde o coração do homem foi amarrado. Aonde estavam as suas antigas amarras? Aonde o coração do homem, aonde estão as tendências, as fraquezas do homem? Deus, Ele sabe. E por causa disso, muitas vezes, Deus vai exigir de nós. E a nossa resposta, a resposta dos nossos juvenis, vai dizer, não, se Deus está pedindo de mim, por que é que não está pedindo dele? Não, é porque Deus, Ele trata com cada um de nós. Olha aí, e Jesus olhando para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus estava esperando acontecer isto. Jesus estava indo direto ao problema daquele jovem. Jesus sabia que o seu coração estava amarrado nas riquezas, no poder, no dinheiro. Meus queridos, Jesus sabe. Jesus conhece aonde estão as ataduras do nosso coração, aonde estão as nossas fraquezas.
Para onde nós caímos, para onde nós temos a tendência no mundo. Muitas pessoas não têm tendência alguma. Pode passar uma pessoa com uma cerveja, com um cigarro. Isso não faz diferença nenhuma. Mas vai passar e passa uma jovem ou passa um jovem ou alguma coisa promíscua, o coração dele, se atrai aquilo. Outros são fortes, não tem problema com isso. Mas Deus, ele conhece, meus queridos, e é importante que os nossos juvenis possam estar aptos a dar ao Senhor. Possam dizer: Senhor, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, tu conheces, Senhor, o mais profundo do meu coração, tu sabes aonde estão as minhas fraquezas, as minhas tendências, Senhor, então corrige, trabalha na minha vida. E a Bíblia nos fala de que este jovem, quando ouviu aquilo, saiu triste e foi embora e não seguiu a Jesus. Por quê? Porque o seu coração estava preso nas riquezas. Amém? Aleluia. Jesus não somente ele lidava com os fariseus, com os políticos, com os religiosos, com mulheres, com pobres, com cegos, com pessoas que estavam destituídas da sociedade, mas até mesmo com crianças. Jesus, ele tinha um amor, tinha um carinho. Jesus sabia comunicar com todas essas pessoas. Por quê? Porque esta era a vivência. Jesus era homem e Jesus era e sabia entender a cada uma dessas pessoas. Olha aí. Trouxeram então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Aleluia. O nosso segundo tópico: como podemos entender os evangelhos? Através dos ensinos de Jesus. Os seus ensinos por parábolas, pelas pregações e pelos encontros pessoais que ele teve com algumas pessoas. Aleluia. A parábola é uma história que vem de encontro àquilo que o homem está acostumado. Jesus, ele usa de coisas do dia a dia comum, aplica como uma história para poder ensinar uma verdade do reino de Deus para os seus discípulos. E olha aí, Lucas 15, 8 a 10. Nós vamos ver que no Evangelho de Lucas, ele relata 3 parábolas no capítulo 15. A parábola do bom pastor, do homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma e foi ao encontro delas. A parábola da dracma perdida, de uma mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma e começou a buscar, a varrer, a limpar a sua casa até que achou a sua moeda perdida. E também falando do filho pródigo, um homem que tinha 2 filhos, um se perdeu porque foi embora de casa, mas que foi restituído. E o que é comum nessas 3 parábolas? Essas 3 pessoas perderam algo, elas buscaram e, em terceiro lugar, elas foram-lhe restituídas aquilo que elas perderam. E por que isso aconteceu? Eles convocaram os amigos, fizeram uma festa e disseram: olha, minha ovelha perdida foi achada, a minha moeda perdida foi achada, o meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Então, as parábolas, você vai ver especialmente no Evangelho de Lucas, eram muito usados por Jesus. Olha aí o que é que diz: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aleluia. Lucas 15, 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que é que Jesus queria ensinar através dessas 3 parábolas? É que o homem se perdeu e agora Deus enviou ao seu filho Jesus para poder encontrar, para restituir, para resgatar. E é por isso que ele disse: os anjos do céu fazem festa no céu
por um pecador que se arrepende. Aleluia. Marcos 4,33 nos diz: e com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E nós vamos ver que muitas vezes os discípulos ficavam encucados de si, mas o que quer isso dizer? E muitas vezes eles vinham ter com Jesus e pediam: Jesus, explica aí, o que queria dizer aquela parábola? Porque não ficou muito claro para a gente, não. E a Bíblia diz que a eles Jesus explicava, Jesus dizia e declarava o que é que significava. Mas as outras demais pessoas, ele falava por parábola e deixava a história lá. Amém? Muito bem. Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante. Isso é uma das maneiras que Jesus começava suas parábolas, comparando o reino dos céus, o reino de Deus, com alguma coisa. E Mateus 20, ele diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então você vai ver que estas histórias eram bem curriculares, eram coisas que aconteciam e eles estavam acostumados a ver, a ouvir, a fazer e a trabalhar de acordo com aquilo que Jesus estava ensinando para melhor compreender o reino dos céus, a mensagem da pregação que Jesus estava trazendo para eles. Amém? Mas Jesus não somente ensinava, Jesus ele pregava os ensinos de Jesus por suas pregações. Marcos 1:22 nos diz: e maravilhavam-se da sua doutrina, do ensino, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O povo, meus queridos, estava acostumados ao escriba, a tomar o livro, fosse do Torá, fosse dos profetas, dos salmos, abriam, liam aquela coisa, às vezes era genealogia, às vezes era o livro de Levítico. Você pode imaginar uma multidão vindo no sábado para ouvir a palavra de Deus e o escriba começava a ler sobre as ofertas, sobre e o fulano de tal gerou a fulano de tal, e aquele outro gerou a tal. Você pode ver e imaginar como é que o povo poderia se sentir? Mas quando Jesus abria a palavra, quando Jesus abria o rolo do livro, quando Jesus ensinava, olha aqui, ele dizia que ele ensinava com autoridade, aleluia, não como os escribas, aleluia. Mateus 5:13. Olha aí uma das grandes pregações de Jesus, o Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Meus queridos, olha aí, assim. Então, Jesus trazia a sua palavra, trazia a sua pregação, trazia o seu ensino e depois ele aplicava a vida dos seus ouvintes, do seu público. Ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e qual o resultado? Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. E Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Oh, meus queridos, eu imagino que festa não era, quando aquela criançada, quando os jovens, quando os adolescentes, quando os velhos diziam: olha, Jesus está chegando, ou era aquele alvoroço, aleluia, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, lembre-se? Não é? Nós já falamos aqui nas nossas lições anteriores. As sinagogas, elas estavam em todas as cidades, não é, de Israel. Entretanto, o templo só existia um templo, que era aquele que estava em Jerusalém. Jesus, portanto, ensinava nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você pode imaginar a felicidade,
aquele alvoroço, aquele empurra-empurra, aquele grita de um lado, grita do outro, Jesus com os seus discípulos e o povo querendo tocar, querendo empurrar Jesus para tocar, para poder receber cura, Jesus aqui, Jesus ali. Oh, meus queridos, que cenário maravilhoso! E você pode contemplar estes escritores dos evangelhos trazendo este panorama para a gente, aleluia. Olha aí, o terceiro lugar, os ensinos de Jesus pelos encontros pessoais. Jesus não somente ensinava para as multidões ou ensinava para os seus discípulos, Jesus ensinava um a um. Nós vamos ver que um dos maiores pregações de Jesus foi para uma mulher, aquela mulher samaritana. Um dos maiores ensinos de Jesus foi para aqueles 2 discípulos de Emaús que ali estavam durante o caminho ouvindo Jesus falando todas aquelas maravilhas, aleluia, dos profetas, dos salmos, trazendo a eles a verdade do que tinha que acontecer com o Messias. Seus encontros pessoais, vamos ver alguns, não é? Vocês podem lembrar da mulher adúltera, aquela que apanharam em pleno ato de adultério. Jesus estava lá escrevendo no chão. E quando disseram, olha, aqui está tomada essa mulher, na lei de Moisés está dizendo, apedreja. E Jesus continuava escrevendo e de repente Jesus simplesmente diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É fácil acusar. É fácil lançar a pedra. É fácil dizer, proclamar, olha, esse fez aquilo, essa fez aquilo, essa fez aquilo outro. E meus queridos, nos dias de hoje, nós vamos ver que existem tantas pessoas covardes que usam da mídia social para poder acusar, para poder defamar, para poder falar mal, para poder humilhar. Pessoas que às vezes até erraram, mas pessoas sem coração, sem amor, sem o amor de Deus derramado em seus corações, simplesmente estão aí, olha, esta é uma adúltera, este é isso, isto é aquilo. Enquanto Jesus escrevia, aleluia, Jesus levanta-se para aquela multidão de pessoas jovens, de pessoas idosas, dos homens religiosos, e Jesus, quem aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala de que as pedras simplesmente começaram a cair, a cair, a cair. E de repente Jesus fica sozinho com aquela mulher. E Jesus olha para ela e disse, mulher, aonde são os teus acusadores? Ela disse, ninguém acusou Jesus. Aleluia. Que nós possamos ter a graça de Deus, de poder ser aqueles que estejamos prontos a perdoar, que estejamos prontos a dar uma segunda oportunidade para aqueles que erraram e não estarmos com as pedras na mão para jogar na primeira pessoa que por acaso erre ou que por acaso falhe. Todos nós, um dia, podemos estar neste lugar e cabe a nós. E naquele momento nós queremos que o Senhor Jesus possa nos perdoar. Amém? Muito bem. João 3:2 nos diz, este foi ter de noite com Jesus. Quem foi? Nicodemos. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia! Disse-lhes, pois, olha aí, outro encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu é que lhe pedirias água viva, aleluia, e ele te daria água viva. Olha aí,
E tantos encontros, meus queridos, que Jesus ele teve. Não somente Nicodemos, a mulher adúltera, a mulher samaritana. Aleluia! Jesus não somente falava e lidava com multidões. Jesus ele tinha preocupação de um a um, de ver a necessidade. Aleluia! Os evangelhos nos mostram como Jesus ele interagiu com as pessoas, fazendo-lhe entender, né? Tendo este relacionamento com ele, Jesus compreendia os seus problemas, Jesus compreendia as suas dores. Você vai dizer que aquela mulher samaritana não tinha dor, não era frustrada? Claro que era. Ela estava ali no poço ao meio-dia, exatamente para evitar os falatórios de toda a cidade. Mas ela não queria sair do seu erro. Da mesma maneira, Zaqueu, um homem rico, um homem que defraudava, um coletor, né? Um publicano. Mas você acha que Zaqueu, sendo descendência de Abraão, não tinha seus problemas? Por que ele foi parar aí? Você pode imaginar este homem com tão grande pompa, este homem rico, dando uma de ridículo, subindo numa árvore, meus queridos, para ver a Jesus. Olha a necessidade desse coração. Olha o que está acontecendo com a vida dele. Quantas vezes nós temos pessoas ao nosso redor que estão exatamente assim, sedentas, querem. E Jesus, ele conhece a necessidade. Jesus conhece os seus sonhos. Jesus conhece os seus pensamentos. Jesus conhece o que você almeja. Jesus conhece a dor. Jesus conhece a tristeza. Jesus conhecia cada uma dessas pessoas. Aleluia! Olha aí, 19:2 de Lucas, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. E ele disse: porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! E olha que diferença! Enquanto os fariseus diziam, esse Jesus come com os publicanos, come com as prostitutas, come com o pobre, come com isso. Aleluia! E Jesus dizia para aqueles homens, ele disse, porque vocês dizem que vocês não têm pecado. A vossa cegueira não sai de vocês. Aleluia! Nosso terceiro tópico, entendendo os evangelhos através de quê? Dos milagres de Jesus. Mostrando o que é que os milagres faziam. Eles mostravam a autoridade de Jesus. Os milagres mostravam a sua compaixão pelo povo. Os milagres mostravam os seus propósitos. Por que que Jesus ele curava? Amém? Vamos lá ver então, mostrando a sua autoridade. Você lembra, não é? Quando Jesus uma vez chega em Cafarnaum, está na casa de alguém, tudo fechado, e a Bíblia nos fala que, de repente, o telhado da casa começa a ser tirado e baixam um homem paralítico pelo teto daquela casa. Olha que distúrbio! Se fosse hoje, todo mundo ia... Mas como é que está acontecendo? Como é que está fazendo isso? Está destruindo a minha casa! Mas não foi isso que aconteceu neste cenário. Olha aí o que é que houve. Quando trouxeram aquele homem, Jesus, conhecendo o que estava no coração daqueles fariseus, dos saduceus, dos escribas, Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Olha aí, aleluia! Jesus, ele era homem, mas Jesus era o Filho de Deus, aleluia! E Jesus podia
perdoar pecados. Aleluia. E ele disse, ele mostra a sua autoridade, ele mostra o seu poder. Qual é mais fácil? Né? Porque anteriormente Jesus disse, olha, filho, os teus pecados estão perdoados. E o pessoal começou naquele zum, 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 zum. Quem é esse que diz que pode perdoar pecado? E Jesus, conhecendo o que estava lá no coração deles, né? O Espírito Santo falando diretamente para ele, disse, o que é mais fácil? É dizer, levanta-te e anda? Ou dizer, perdoados estão os teus pecados? Ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o que foi que aconteceu? Na mesma hora, os artelhos, os pés, as pernas daquele homem começaram a se fortalecer. Ele levantou e ele começou a andar. E todo mundo deu glória a Deus. Oh, aleluia! Este era o profeta que haveria de vir ao mundo. Aleluia! Marcos 4:39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meus queridos, quando Jesus, ele agia, não somente através de curas, através de sinais, através de maravilhas, aleluia, Jesus estava demonstrando a sua autoridade como Filho de Deus, aleluia, e por isso ele pôde dizer para o vento, cala-te, aquieta-te, aleluia. Versículo 41 nos diz, e sentiram um grande temor, isso foi os discípulos, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Aleluia, este é o nosso Jesus, aleluia. Este é o nosso Salvador, este é o amado da nossa alma. E algumas vezes estamos perguntando, estamos, duvidando. Oh, Jesus não está me ouvindo, Jesus não quer saber, Jesus não está fazendo nada. Tá sim, irmãos. Mas Jesus, ele tem propósitos naquilo que ele faz. Amém? Não se desespere, aguarde nele, espere nele, aleluia, no tempo dele. E aí, Mateus 17:15 nos diz, Senhor, isso foi um pai de família, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E ele disse, eu trouxe aos teus servos, aos teus discípulos, para orar por ele, para curar a ele, e eles não puderam fazer nada. E olha o que é que Jesus responde. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Aleluia! Jesus tinha poder não somente para curar enfermidades, Jesus tinha poder para salvar, para perdoar pecados, Jesus tinha poder para acalmar a tempestade, para acalmar o vento, para acalmar o mar, Jesus tinha poder sobre os demônios, Jesus tinha poder sobre a morte. Jesus, ele é o Filho de Deus e ele ainda hoje tem todo o poder. Aleluia! Olha aí, não somente os milagres mostrando a autoridade de Jesus, mas mostrando também a sua compaixão. Jesus, quando ele via, meus queridos, alguém sofrendo, quando Jesus vinha um homem, uma pessoa que estava debaixo da cadeia do diabo, que estava como aquele gadareno, que estava preso por grilhões, por causa das legiões de demônios, Jesus, aleluia, ele se compadecia daquela vida. E Jesus ainda hoje se compadece. Você acha que quando Jesus vê lá de cima a um bandido, a um drogado, a uma pessoa lá na Cracolândia, onde for, você acha que Deus está simplesmente desligado por causa dos seus pecados? Não! Jesus olha para aquela vida com compaixão, assim como ele viu a cada uma dessas pessoas que ele tocou fisicamente. Aleluia! João 11:32. Olha aí, de volta à história de Lázaro. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meus queridos, isso não era... Quem estava falando aqui, essa história não era simplesmente uma pessoa que Jesus não conhecia. Esta história aqui tocava-lhe ao coração porque era aquela família que ele amava.
Maria, Marta, Lázaro. E olha aí o que diz. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. A Bíblia diz que Jesus chorou. E o povo disse: olha como é que ele o amava. Aleluia. Amém. Marcos 1:40, e aproximou-se dele, olha aí essa história, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se tu queres, Senhor, bem podes limpar-me. Lembre-se que os leprosos, eles não podiam conviver com as pessoas. Os leprosos, eles tinham que estar fora da cidade. Olha aí, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: eu quero ser limpo, aleluia, da lepra. Oh, meus queridos, você pode imaginar este homem que vivia fora da cidade, que vivia fora da sua família, que vivia fora da sociedade, chega agora ouvindo falar pelo caminho por onde ele vinha de que Jesus vinha, e ele se prostra diante de Jesus e disse: se tu quiseres, Jesus. Ele não estava ali demandando: olha, tu tens que me curar, tu tens que me dar, tu tens que fazer. Não. Que lição para nossas vidas. Ele disse: se tu queres, tu bem podes limpar. Ele tinha fé que Jesus, ele podia o limpar. E ele submete o seu desejo, a sua vontade de ficar limpa diante do Senhor Jesus. Quão importante lição para as nossas vidas nos dias de hoje, em que a igreja, infelizmente, tem se colocado nessa posição de querer demandar, de querer colocar Deus num canto da parede, que Deus tem que fazer. Meus queridos, Deus não tem que fazer coisa nenhuma. Nós dependemos dele em tudo. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Aleluia. E aquele homem disse: se tu bem queres, tu podes limpar-me. Eu imagino a reação dos outros discípulos. Jesus, olha, é leproso, cadê as pedras? Sai embora, vai embora, porque era isso o normal. Como as pessoas tratavam os leprosos. Jesus chega junto deste homem. E Jesus toca neste homem. Aleluia. Meus queridos, você sabe o que é um homem leproso receber um toque de uma pessoa? Quantos anos fazia que aquele homem não sentia o toque de alguém, o carinho de alguém, o amor de alguém? E agora Jesus toca nele e diz para ele: eu quero ser limpo. Aleluia. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, aquele homem foi limpo da sua lepra. Aleluia. Mateus 15:30. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Aleluia. Por quê? Porque Jesus tinha compaixão. Olha aí. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. O povo tinha sede, queria. Disse: estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum para que não desfaleça no caminho. Jesus, ele tinha compaixão e por isso fazia os seus milagres. Aleluia. Mas, né? Olha aí. E Jesus diz para os seus discípulos: dá-lhe voz de comer. Disse: mas Senhor, como é que a gente vai fazer? Te vira. Te vira. E até que André achou um menino com um lanchinho, 5 pães e 2 peixes. E disse: mas o que é isso para toda esta multidão? Oh, e Jesus, que tinha relacionamento com seu pai, disse: Senhor, graças te dou. E começou a partir. Aleluia. E todo o povo comeu e se fartou. Aleluia.
Os milagres de Jesus mostrando seus propósitos. Muitas vezes Jesus ele curava e Jesus ele tinha propósitos de como curar, quando curar, aonde curar. Olha aí, João 9:1 dizia: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Verso 2: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Porque esta era uma das maneiras que as pessoas pensavam. A pessoa pecou, ou seus pais pecaram, então a paga deste pecado, a pessoa trazia um problema, trazia uma tragédia, trazia uma enfermidade. E olha só a resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Então Jesus ele tinha uma razão, tinha um propósito para poder curar aquele homem. E nós vamos lembrar que Jesus o que é que fez? Colocou lodo nos olhos daquele cego e disse para ele: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Aquele homem, às vezes eu fico pensando, meu Deus, o tanque de Siloé não estava tão perto. E como é que aquele homem foi parar no tanque de Siloé sendo cego? Porque além de cego, Jesus agora coloca lodo nos olhos daquele homem. Ele disse: agora vai-te. O que você tem que fazer é lavar. Não precisa me pedir para te levar lá, não precisa para não poder pedir, né, para fazer outra coisa, para te ajudar. Vai, agora a palavra foi dada. Lodo nos olhos, vai ao tanque de Siloé, te vira para chegar lá, lava-te, e quando você se lavar, a tua cura, o teu milagre será feito. Aleluia. E olha, vocês vão ver, se você estiver em Jerusalém, não é? Você vai poder contemplar. Em 2004 foi descoberto, né, pelos arqueólogos as escadarias do tanque de Siloé. Aleluia. Então, estas escadarias do tanque de Siloé, não é? Havia no tempo de Jesus, e desta região, desta área, ela dá de encontro ao túnel de Ezequias, aonde ele fez e vem uma grande volume de água, né, que penetrava e que enchia todo este local. Amém? Muito bem, meus queridos. João 11:14, então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Foi a resposta de Jesus. E folgo, olha aí o propósito. E eu folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Então Jesus esperou um tempo, não foi logo e de imediato, com um propósito. Ele sabia que Lázaro já estava morto, mas ele sabia o que ele haveria de fazer. Aleluia. E olha aí, Marcos 3:3, e disse ao homem que tinha mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus poderia simplesmente ter dito para aquele homem lá num cantinho, disse: olha, ser curado. Mas por que Jesus fez isso? E perguntou-lhes, para os homens, para os fariseus que estavam ali: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E o que foi que eles responderam? Nada. E eles calaram-se. Olha aí. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: meus queridos, aqueles homens, por causa da sua tradição religiosa, eles preferiam que uma pessoa ficasse naquela miséria que eles estavam vivendo do que ser abençoado, do ser curado. Ele disse, davam mais importância a animais, a bens, do que a pessoa. E ele disse, estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Amém, meus queridos, aleluia. E então, terminamos aqui a nossa lição de número 5, entendendo os evangelhos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê uma classe poderosa neste domingo. E
Na nossa próxima semana, estaremos começando com o Evangelho de Mateus. Assim, que Deus te abençoe poderosamente. Amém.